E aí, povo do Projeto Bra, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um podcast, o 11º podcast do nosso canal, e vamos falar sobre muita coisa legal hoje aqui. E primeiramente, antes de começar tudo aqui, muito obrigado pelos 500, agora 515 inscritos. Isso mesmo, pessoal, já ultrapassamos aí os 500, graças a vocês aí que têm assistido, têm divulgado os vídeos, né, divulgado o canal para os seus amigos, conhecidos, toda a sociedade, tanto o povo em geral, como a sociedade ferrofã, a sociedade que gosta do projeto do Transex, e também o povo que assiste as outras séries do canal, né? Embora eu tenha focado mais no Transex, existem ainda outras séries que estarei retomando precisamente no final do ano, né? E também vou criando outras séries novas também, outros projetos novos. E muito obrigado novamente. Lembrando que eu enviei aqui, meu último vídeo foi o Airport Express, né, da linha 13, vou falar um pouco sobre ele hoje, vou inclusive mostrar algumas fotos, né, que eu tirei durante o meu trajeto, né, durante o vídeo, inclusive. E o vídeo, pessoal, já está com 807 visualizações, muito obrigado aí, 54 likes, nenhum dislike, ainda bem, muito obrigado, como eu disse, sempre graças a vocês aí, estamos sempre crescendo, aqui o tempo de exibição cresceu, as visualizações, inscritos caíram um pouco, mas tivemos um crescimento bem expressivo aqui. E muito obrigado novamente para vocês. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que foi tratado por um dos nossos inscritos aqui, uma das pessoas que viu o vídeo do Airport Express e comentou uma coisa muito interessante, que no começo eu pensei que seria apenas uma questão isolada, né? Mas conforme eu fui investigando, pesquisando, eu descobri uma coisa muito interessante, uma história que há por trás do metrô de São Paulo. E é uma história bem interessante, principalmente para quem curte essas coisas tenebrosas, né, de lugares abandonados, né, lugares fantasmagóricos, né. Então a gente vai tratar um pouco sobre isso hoje, um pouco sobre a história do metrô de São Paulo, né, e que está envolvido nesse assunto. E o comentário foi justamente aqui do Otton Vinícius. O Otton Vinícius, ele pediu para mencionar em algum vídeo ou podcast alguma notícia das obras abaixo da estação Pedro II, plataformas abandonadas. Bom, eu respondi aqui que eu não tinha visto notícias sobre isso, né? Mas eu pesquisei e eu descobri que isso aí já é uma coisa bem antiga, né? Eu já vi notícia de 2005 falando sobre isso. E eu vou tratar sobre isso, inclusive. E, inclusive, um outro inscrito aqui, um outro cara que comentou, o MDS Gamer, ele se inscreveu no canal, muito obrigado. E ele perguntou se eu podia fazer um vídeo explicando sobre a extensão da linha 5 até o Jardim Ângela. Bom, eu já expliquei em um dos meus podcasts, não me lembro qual foi, mas eu vou voltar com isso novamente. Eu vou esperar sair mais alguma notícia, talvez semana que vem e tal. Se não sair, eu vou tratar sobre isso também no próximo podcast, que vai ser logo semana que vem. Talvez eu faça até um vídeo especial, né? Mas eu vou tratar sobre isso também. Tem muito mais assunto, né, do que o assunto que eu vou falar sobre hoje. O assunto de hoje é mais um assunto histórico, né? Agora, extensão é mais o assunto que a gente está habituado. Mas eu vou falar, então é só aguardar aí rapidinho. Próximo podcast já estarei falando sobre isso. Então vamos começar aqui. Antes de falar sobre o nosso assunto prioritário aqui, que foi selecionado por um dos caras que comentou ali, o Otton, a gente vai falar um pouco sobre a próxima estação a ser inaugurada no metrô, que é a tão esperada São Paulo Morumbi. E eu prometi para vocês, né, que há muito tempo atrás, inclusive, que eu estaria indo ver as obras, né, filmar as obras da estação. E, pessoal, eu vou sim, eu vou nesse sábado, né, hoje é sexta-feira, lembrando disso, estou gravando no dia 19 de outubro. No dia 20, eu estarei indo lá gravar não só São Paulo Morumbi, mas também vou tentar gravar a Vila Sônia, que é a última extensão da segunda fase da expansão, da linha 4, que está prevista para 2020, né? E é muito importante essa notícia aqui, a linha 4, né, vai voltar a ter a extensão ampliada após 7 anos, né? Então, lembrando que ela vai expandir além da região central, né, vai mais ali na divisa com o Taboão da Serra, lembrando que uma das fases da expansão, talvez a próxima fase da expansão da linha 4, engloba inclusive a estação Taboão da Serra, né? Então é muito importante ver isso daí.
Então foi no dia 15 de setembro de 2011 que a linha 4 teve sua última expansão em trilhos. Nesses 7 anos que separaram a data de agora, o ramal ganhou novas estações, como a Fradique Coutinho em 2014 e Higienópolis Mackenzie e Oscar Freire neste ano 2018. Mas permaneceu com os mesmos 9 km atuais. Uma linha bem pequena, né? Visando a extensão das outras. Essa situação deve mudar no dia 26 de outubro, data em que deverá ser inaugurada a estação São Paulo-Morumbi, 10ª parada da linha. Serão acrescidos então cerca de 2,5 km a linha 4, mas mais importante do que isso, levando um movimentado ramal pela primeira vez para uma região mais carente. Com o terminal de ônibus incluído, mas que deve ser entregue num segundo momento, São Paulo-Morumbi tem previsão de receber 27,6 mil passageiros por dia, segundo a estimativa do metrô. Parece pouco para uma estação que fica ao lado dos corredores de ônibus da Francisco Morato e não muito distante de regiões com muitos moradores. Lembrando que a São Paulo Morumbi ela fica próxima, né, do estádio do Morumbi. Lembrando que a gente tem Palmeiras Barra Funda, Corinthians Itaquera e São Paulo Morumbi. O tempo de distância entre as estações e os estádios eles são mais ou menos similares, né? Nem tanto quanto o Itaquera, o Itaquerão, que tem uma certa conexão com a estação, mas digamos que o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, com a Palmeiras Barra Funda tem cerca de 20 minutos de distância, né, de distância a pé. Então, provavelmente a São Paulo Morumbi terá mais ou menos isso, né, como eu vi em outras notícias. Aqui fala uma questão eleitoral, não vou entrar no assunto, né, até porque a gente não fala sobre política aqui no canal. E aqui estão as fotos das obras, né, lembrando que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma evolução, né, basicamente. Aqui a gente tem a parte externa, né? Agora já tem os tapumes retirados. Lembrando que a previsão é essa bela estação, que é uma estação, particularmente, eu considero muito bonita, a estrutura dela é uma estrutura diferenciada, né, comparada com as outras. E eu acho isso bom, é uma questão boa da linha amarela, é que ela tem as estações bem diferenciadas uma da outra, né. A linha lilás ela já tem um padrãozão, né, que é aquele padrão da cúpula, né. Tudo bem que a Hospital São Paulo e as duas de integração não tiveram esse padrão da cúpula, mas as novas pelo menos têm esse padrão. Mas então é isso. Lembrando que eu vou falar um pouco sobre a linha 6 laranja, inclusive nesse podcast, vai ser um pouco mais longo, porque tem uma notícia muito importante e meio estranha, meio séria sobre a linha laranja. E vamos continuar aqui, vamos falar um pouco sobre agora do Airport Express. E é uma curiosidade, né, basicamente. Ele é o mais barato, mas com menos viagens comparado a outros aeroportos no mundo. A tarifa do serviço Airport Express seja ser 6 vezes mais em conta do que o RER de Paris, mas peca por oferecer apenas 5 partidas diárias. Lembrando que são horários bem restritos, né, como vocês viram ali no vídeo que eu postei sobre o Airport Express e sobre o que eu falei nos outros podcasts. Então, aqui fala da inauguração, né, dos R$8, tal, já informei sobre isso para vocês. Aqui tem umas comparações com outros aeroportos, né, tipo o John F. Kennedy de Nova York, né, o Heathrow de Londres, o Charles de Gaulle de Paris, o Narita de Tóquio, e o aeroporto de Pequim, e aqui o aeroporto de Guarulhos. Então, basicamente, embora a tarifa seja mais baixa, né, você vê que a estrutura dos trens dessas outras linhas que ligam os aeroportos são bem melhores, né? Lembrando que aqui é uma espécie de VLT, é um AirTrain, digamos, uma espécie de monotrilho, digamos, né? É uma mistura de VLT com monotrilho. Mas vocês estão vendo que a estrutura, né, do trem parece ser bem mais adequada, né? Bem mais com mais recursos, né, para um trem de aeroporto. Lembrando que a gente não pode descartar de que o trem que está sendo utilizado, o modelo que está sendo utilizado na linha 3 de Jade ainda é um modelo provisório, né? Porque vão chegar novos trens, novos modelos da China, né? Eles estão previstos, se eu não me engano, para 2019 ou 2020, talvez demore um pouco mais, mas são trens provisórios, né? Então, mas isso não anula o problema do número de intervalos, né, que existe na linha 13 Jade, no Airport Express. Eu espero que a CPTM consiga ampliar o número de horários, porque
isso vai se tornar muito importante, né? Ainda mais com os novos trens e também com fluxo de pessoas, principalmente em eventos importantes, né? Como a gente vai ter no ano que vem, 2019, a gente vai ter a Copa América aqui no Brasil, né? E vão ter muitos jogos, inclusive a São Paulo Morumbi é um acesso mais facilitado ao estádio do Morumbi, que vai ser reformado para atender os jogos da Copa América, né? Que vão ser realizados no Brasil no ano que vem. Então é muito importante que ampliem os horários. Embora não esteja tão cheio, né? Vocês viram que a viagem que a gente pegou na terça-feira estava bem vazia. Mas então eu vou estar mostrando algumas fotos aí. Vocês estão vendo agora o bilhete, né? O bilhete especial da linha do Airport Express. E é bem interessante, eu gostei da arte dele, o aviãozinho ali, a cor dele bem bonita, lembrando as cores da linha, né? O acesso, eu não cheguei a filmar o acesso pela estação, mas quando você faz a transferência, você pode fazer ou pela plataforma da linha Coral, né? Com acesso a Guaianazes, pelas placas do acesso a Guaianazes, ou você pode acessar pelo elevador. Tem um elevador ali tem a bilheteria, onde tem o expresso turístico, e a bilheteria agora do aeroporto. E mais para frente você vai ter uma entradinha para a direita, e naquela entradinha você vai ter um elevador. E esse elevador vai levar exatamente aí na plataforma, no puxadinho da linha do Airport Express. E eu queria fazer uma errata, né, que eu acabei fazendo essa confusão em muitos podcasts, inclusive no primeiro podcast. Eu cheguei a mostrar uma foto de um tapume, né, marrom ali na zona da subida pelas plataformas da CPTM, da Estação da Luz. E eu acabei te dizendo que aquele tapume ia ser alguma coisa relacionada à linha Jade, ao Airport Express e tal. E eu me cometi um engano, porque eu me informei com um dos seguranças da CPTM, né? Inclusive que me orientou para acessar ali o elevador. E ele me falou que ali vão ser elevadores, exatamente para atender as pessoas com deficiência, né? Porque o acesso, né, a pessoas com deficiência na Estação da Luz é meio deficitado, né? Tem uma deficiência na inclusão ali. Então, os elevadores serão construídos vão ali naqueles tapumes para facilitar, inclusive, o embarque das pessoas com cadeira de rodas e tal, que precisam agora usar a escada ou só aquele elevador que tem ali, porque aquele elevador é um elevador de deficientes, né? Embora agora seja utilizado para ter um acesso mais facilitado à plataforma do Airport Express. Mas aí fiz essa errata aí para corrigir o meu erro. Mas agora a gente vai falar um pouquinho, antes de entrar no nosso mérito aqui das histórias, vamos falar um pouquinho sobre a linha laranja. A linha laranja, vocês estão vendo aqui a notícia, a Justiça negou o pedido da Move São Paulo com relação à conservação de canteiros. Bom, o que se quer dizer com isso? Bom, a gente sabe que a Move São Paulo é a concessionária que fazia uma PPP com o governo de São Paulo e o metrô. E quando as obras pararam, né, a Move São Paulo responsabilizou o governo para financiar ali a manutenção e a conservação dos canteiros das obras, né? A limpeza, ali, a segurança e tal. E só que nesse mês a justiça negou o pedido em relação à conservação de canteiros, ou seja, ela negou financiar essa conservação. Então isso pode ser um processo que pode impulsionar, né, o final do contrato, né? Porque o contrato tem aquele processo de rescisão, então isso pode impulsionar para fechar o contrato, para criar uma nova licitação, para assumir uma nova empresa e continuar as obras. Então eu espero que isso seja uma notícia boa, porque a gente está precisando inclusive voltar com essas obras aqui de uma vez por todas, né? Ano que vem aí a gente vai estar vendo se o novo governador vai poder realizar esse feito, né? Concluir essas obras, né? Ou retomar, na verdade, essas obras, né? E impedir que elas caiam no esquecimento, né? Porque eu já falei muito sobre a linha laranja, não vou ficar estendendo muito isso, porque eu já falei várias vezes da importância, né, dessa linha para a periferia de São Paulo, inclusive para a região aí da Brasilândia e Freguesia do Ouro. E lembrando que a Move São Paulo já teve multas, né, de 207 milhões pela quebra do contrato. Agora vamos falar sobre a história, né? A gente vai ver um pouco por que
dessas plataformas abandonadas aí que foram citadas ali na Estação Pedro II. Bom, a gente tem algumas matérias aqui, inclusive uma do próprio Viatrólogos, né? Que dá uma ênfase aqui nessa foto aqui na Estação Pedro II. Eu acredito que seja essa a questão levantada ali pelo rapaz que comentou, que fez o comentário. Então vamos começar aqui. É uma história bem interessante, né? O metrô ele tinha um outro projeto. Eu já falei para vocês no podcast que eu comentei da história da linha 5 Lilás. E esse projeto era bem diferenciado do que é hoje, né? E isso fez com que fossem criadas essas plataformas fantasmas, essas estações fantasmas que nunca foram utilizadas, senão para depósito, né? Então, a gente vai ter uma coisa aqui, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a lista de estações da primeira linha que entrou em funcionamento. Além do ramal de Moema, que é um ramal da linha 1 azul que não existe, né? Que acabou por não ser construído, várias estações mudaram de nome quando da inauguração em 1974. Cruzeiro virou Tietê e mais tarde Portuguesa Tietê. Ponte Pequena manteve o nome por mais de uma década, mas teve mudado para Armênia em 11 de novembro de 85. Politécnica virou Tiradentes, Clóvis e atual Sé, e a Aclimação mudou de nome para Vergueiro. Esse, claro, é um mapa com os nomes mais legíveis, mas o mapa à esquerda é mais interessante. Ele está falando sobre o mapa aqui. Os planos originais incluíam chegar a Casa Verde, como se vê pelas duas estações mais a oeste. Aqui, eu vou dar uma ampliação aqui. Aí vocês estão vendo aqui, seria um traçado semelhante à da linha vermelha, né? Então tá vermelho. Mas não tinha esse nome por cores, né? Era por ramais, por letras, né? Também, né? Incluindo chegar a Casa Verde, como se vê pelas duas estações mais a oeste. Inclusive uma área que vai chegar agora a linha laranja, né? A região da Casa Verde. Autoexplicativa Casa Verde e Emissário, né? E provavelmente ficava na Avenida Marquês de São Vicente, que passa sobre o córrego do Emissário. Depois as estações têm praticamente os mesmos nomes que as que acabaram construídas pelo menos até o braço, o que não significa dizer que o traçado fosse exatamente o mesmo ou que as estações ficassem exatamente no mesmo lugar originalmente previsto. As duas exceções são Conselheiro Botero, que nunca saiu do papel, e Duque de Caxias, provavelmente a atual estação Santa Cecília, que é a que está aqui, basicamente no traçado onde fica a Santa Cecília. A estação Dom Pedro II deveria fazer a integração entre as linhas leste-oeste e sudeste-sudoeste. Pedro II, né, Dom Pedro II, essa é a linha leste-oeste, aqui, isso aqui, sudoeste, sudeste-sudoeste. Seria um traçado, não é um traçado semelhante ao da linha amarela, mas estamos aqui por ramais, né? É uma linha bem estranha, bem diferenciada, né? Então, esse é o motivo de ter essa plataforma, né? Por causa desse ramal aqui que nunca foi construído, né? Então, você tem o ramal, a linha que hoje é a linha vermelha, e você tem esse ramal que não existe, né? Ele ficou esquecido, né? A estação do Pedro II deveria fazer a integração entre as linhas leste-oeste e sudeste-sudoeste, cujo tramo sudoeste seria um embrião da atual linha 4 amarela. Quando a estação foi erguida, foram construídos o leito de linha e as plataformas dessa integração, que lá permanecem até hoje, sendo usada como depósito. É possível vê-los no vão central do térreo da estação, assim como as escadas de acesso devidamente bloqueadas. Curiosamente, a estação Dom Pedro II teria a companhia da linha sudeste-sudoeste, da estação Dom Pedro I, provavelmente prevista para a avenida homônima. Então, aqui está a plataforma fantasma, né? Onde passaria essa linha que teria o mesmo traçado semelhante, né, à da linha 4 amarela. Nota-se também que a atual linha 2 verde já estava planejada de uma maneira muito parecida com o que foi efetivamente construído, embora sem o que viria a ser o tramo leste entre Chácara Clabim e Vila Prudente, e com duas estações a mais. Essas duas estações seriam Oswaldo Cruz, provavelmente na praça homônima, e Araçal Bandeiros. Uma das duas, ou as duas, deu lugar à estação Sumaré, que está aqui, Araçá e Bandeiras. Justamente devido ao nome da estação Araçá, é de se supor que a estação clínica estivesse projetada para ficar em um lugar mais próximo da Avenida Paulista. Originalmente planejada para ser apenas um ramal, ganhou o status de linha em maio de 1974, quando o metrô a classificou como prioridade.
Entretanto, ainda levaria quase 2 décadas para ela finalmente ser inaugurada. Já a linha 4 amarela guarda apenas uma vaga semelhança com o projeto original do tramo sudoeste da linha sudeste-sudoeste, as integrações da Luz e na República. Como estão aqui, República, aqui, Luz, Senador Queiroz, né, que seria a Luz. A integração hoje é com a Estação Consolação, enquanto no projeto divulgado na Acrópole é na Estação Clínicas, que, como explanei acima, possivelmente ficaria num lugar diferente do atual. Fora isso, o único nome da estação que foi mantido é Pinheiros, e é muito provável que isso deva à Estação Pinheiros da Estrada de Ferro Sorocabana, que ficava mais próxima da Ponte Eusébio Matoso do que a atual, construída no fim dos anos 70. É a atual Estação Pinheiros da linha Nova Esmeralda. Ainda pouco visível um ramal na direção da Moca, que servia como destino alternativo de alguns trens da linha Sudeste-Sudoeste. O ramal da Moca é esse aqui. Machado, Moca, Paz de Barros, Alto da Moca, Vila Bertioga. Serviria como destino alternativo de alguns trens da linha Sudeste-Sudoeste, que se dividia na Estação Pedro II, uma Vila Bertioga. Eu nunca tinha ouvido falar desse ramal até contemplar esse mapa. O ramal de Moema está representado nos dois mapas, pois ele faria parte da linha Norte-Sul e sairia da Estação Paraíso. O ramal de Moema é esse aqui, Paraíso, Tutóia, Ibirapuera e Moema. Então, o trecho 11, né? Aquela altura previa-se a inauguração do metrô no trecho entre Liberdade e Jabaquara para 73, com o ramal de Moema passando a operar em 74 e o restante da linha Santana e Liberdade a partir de 75, mas na verdade ele já estava com os dias contados. Em 71, o Estadão já havia informado que este ramal foi praticamente abandonado pela atual diretoria do metrô. Faltava aparentemente apenas uma confirmação por parte da prefeitura, o que saiu quase junto com a edição 390 da Acrópole, que continha o mapa do início do texto, que é esse mapa aqui que a gente está vendo. E em 23 de novembro daquele 71, o prefeito Figueiredo Ferraz comunicou que tinha desistido da construção do ramal. Sua justificativa foi o fato da região que ele atenderia já ser bem servida pelo transporte público, e assim ele poderia destinar os recursos para estender a linha Norte-Sul até o Mandaqui. Isso não aconteceu, né? Basicamente. No caso, a gente tem o Curuvi ali, mais o Mandaqui. Não teria. A ideia do ramal chegou a ser ressuscitada alguns anos depois, como numa reportagem publicada em 74. O ramal de Moema, cujos planos foram abandonados há algum tempo, poderá vir a ser construído no futuro. Esse futuro nunca chegou, assim como não chegou para o ramal de Guarulhos citado na mesma reportagem. Então você vê que os mapas antigos do metrô eram formados por muitos ramais, né? Esse ramal de Moema, aqui na linha 1 azul. E se você ir nessas estações, você vai achar, né, esses ramais. Inclusive no Dom Pedro II, como foi informado ali pelo Otto. A Estação Paraíso também tem alguns pontos que elas não levam a nada, né, que se levariam esse ramal, né. E outro lugar importante que não foi falado aí, mas não se trata de uma questão abandonada, é que na Vila Madalena, eu pego um metrô muitas vezes lá, tem uma outra plataforma que ela não é utilizada, que seria como um sentido além, ou seja, para trás da Vila Madalena. Ou seja, estações antes da Vila Madalena, antes do terminal. Então, isso poderia ser um projeto que foi feito para estender a linha verde para antes da Vila Madalena, como ali a região de Cerro Corá, por exemplo. Eu tenho no mapa aqui, inclusive, que eu tenho, eu não sei se tem aqui, vocês conseguem ver aqui, você tem Vila Madalena, Aurélia e Pio Cerro Corá, que faz integração com a linha rosa aqui, mas isso não está no mérito. Então, a gente tem esse projeto aqui também na Vila Madalena, mas não se trata da questão das estações fantasmas. Então, respondendo a pergunta, eu não sei se de fato haverá uma obra, né, para reutilizar isso daí ou para transformar em alguma outra coisa, mas o motivo é justamente esse, né, o ramal, essa transferência que seria feita por essa linha, que é a linha Sudeste e Sudoeste, né, que nunca foi feita, né, nunca foi realizada. Mas eu espero que futuramente essas estações abandonadas, né, essas estações fantasmas, plataformas fantasmas, possam ser
reutilizadas para outras finalidades, né? Inclusive para estender o metrô para outros lugares. Então, para vocês darem uma olhada, a gente tem aqui o vão sobre a estação Pedro II, aqui as plataformas abandonadas, né? Se vocês forem lá, dá para ver. Inclusive, vou tentar filmar isso daí para mostrar para vocês. Mas eu já vi aqui também, ó, o trecho do túnel da Estação Paraíso, que levaria para Moema, essa parte aqui, abandonada, né? Então, e tem outros lugares também que tem regiões de viadutos, né, que foram abandonadas. Vocês podem ver essa foto aqui, né, tirada na Avenida 9 de Julho. Você tem essas janelas aqui que seria uma das estações do metrô, se eu não me engano, da linha 1 azul, né? Então, vocês podem ver que existem várias estações fantasmas de várias regiões, e inclusive ali na Pedro II. E como eu falei, elas podem ser reutilizadas para expansão ou reutilizadas para outras finalidades, talvez de lazer, né, uma finalidade comercial também. Então, mas de fato deveria haver uma reutilização dessas estações abandonadas, né, que não servem para muita coisa além de depósito de materiais. Mas eu não sei se haverá uma obra, né? Eu cheguei a ver uma reportagem de 2005, né, na minha pesquisa, que revelou que ia haver uma demolição disso aí, né? Eles iam ser demolidos e tal. Mas isso não aconteceu porque de fato ainda existe, né? E para terminar aqui essa matéria do Via Trolleybus, mostra novamente aqui o ramal, né, a região da plataforma Fantasma. Vocês podem ver os traçados aqui da linha leste-oeste, né, que é a linha que a gente mostrou ali no mapa, essa aqui. Aqui você tem o corte da estação Dom Pedro II. Vocês estão vendo aqui, essa aqui seria a região da linha sudoeste, onde tem as plataformas fantasmas. Aqui é a região da linha vermelha atualmente, né? Então essa seria a região onde teria essa plataforma fantasma. E aqui é a planta, né, atual da Pedro II. E a gente tem aqui a estação República, né, que também recebeu as plataformas para a linha Sudeste-Sudoeste, 2 níveis acima da plataforma da linha Leste-Oeste, né, que foi recuperada para a linha amarela. Isso foi muito bom. E nos anos 80, iniciou-se a construção do ramal paulista, depois denominada linha Vila Madalena Vila Prudente, que seria a linha do Verde, prevendo uma expansão a leste, para ser concluída logo após os términos dos trechos anteriormente previstos. A operação desta linha iniciou em 91 entre Paraíso e Consolação, e mais tarde foram concluídos os trechos Paraíso, Ana Rosa e de Consolação a Vila Madalena. Então, é muito interessante essa ideia e ver isso aí, né? E eu posso explorar um pouco sobre isso, né? Se eu conseguir, eu vou estar filmando para vocês essas estações fantasmas, essas plataformas fantasmas, né? E como eu esclareci, não encontrei nada a respeito de modificações que farão a respeito dessas plataformas, mas de fato elas precisam ser não demolidas, mas reutilizadas para outras finalidades, e inclusive para facilitar uma possível expansão da linha, né, ou de outras linhas de integrações. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto diferenciado, desse assunto novo, e os outros assuntos também. E muito obrigado aí novamente pelos 500 inscritos e pelas visualizações dos vídeos, né, pela divulgação. E inscrevam-se, ativem as notificações, deem um like aí, por favor, para ajudar. Então, muito obrigado, até o próximo podcast, até o próximo vídeo e falou!